Ô, gente, vamos falar de um assunto que tem gerado muitas dúvidas nesse começo de 2024, que é aposentadoria. Estamos recebendo aqui uma advogada muito experiente na área, que é a doutora Carla Benedetti. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Beija-Flor. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Primeiramente, te agradecer de aceitar o convite, né? Janeirão, aí com essa correria toda correria que eu falo de férias, né? Ter aceitado o convite de participar com a gente aqui. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Sobre novas regras de aposentadoria, doutora Carla Benedetti, o que de fato mudou? Nós temos 4 regras de transição para aposentadoria por tempo de contribuição. E 2 delas sofreram modificações no começo do ano, que é aquela da pontuação, que é a idade mais tempo de contribuição. Agora precisa de 91 pontos para mulher, 101 pontos para homens. E também mudou a questão daquela da idade progressiva, que agora precisa de 58 anos e 6 meses para a mulher e 63 anos e 6 meses para os homens. Sempre lembrando que tem que contar com um tempo mínimo de 30 anos de contribuição para a mulher e 35 anos de contribuição para o homem. Então, essas 2 regras de transição sofreram alteração. Aumentou 1 ponto na pontuação e aumentou 6 meses na idade, naquela que exige a idade progressiva. A aposentadoria por idade não tem mais regra de transição, já acabou. Então, a gente precisa pensar agora na aposentadoria por tempo de contribuição. Doutora, pelo que a gente observa, que assunto de aposentadoria e INSS, nós somos leigos. A gente é leigo. A pessoa, às vezes, ela é esclarecida demais numa área, numa outra, mas quando fala de aposentadoria, aí a pessoa bate cabeça. Até alguns advogados, na hora de falar, às vezes, acabam confundindo alguns números e coisa e tal. A idade mínima para o homem se aposentar é de quantos anos? Se for a idade mínima da aposentadoria por idade, 65 anos de idade. E a mulher? 62 anos de idade. 62. Sabe por que eu estou perguntando, doutora? Que eu me lembro lá atrás, por exemplo, meu pai aposentou com 60 anos de idade, trabalhador rural, e a minha mãe aposentou com 55. Então, aquele tempo era meio... Era uma regra básica que não mudava. Mas depois tudo veio mudando. Na verdade, todos os anos estão tendo mudanças, né? Estão tendo. Essa aposentadoria que você falou, Beija-Flor, essa não mudou. Continua 55 anos mulher e 60 anos homem, e pensando que tem que estar na zona rural nos últimos 15 anos de trabalho. Essa não sofreu alteração com a reforma da Previdência. Porque, na verdade, isso tudo que a gente está falando foram as alterações da reforma da Previdência que ocorreu lá no final de 2019. Então, a partir de 2020, já teve regras de transição. A aposentadoria do trabalhador rural não teve mudança com a reforma da Previdência. Interessante. Ó, gente, interessante isso. Para quem é trabalhador rural, não teve mudança. Permanece a mesma idade que o meu pai se aposentou lá 20, 30 anos atrás e a minha mãe também. Ô, doutora, como é que é agora essa mudança nessa nova regra de aumentar 6 meses? Eu tenho ouvido falar bastante, mas eu não consegui entender ainda. Como é que, de fato, funciona isso? Então, por exemplo, hoje a mulher conta com 58 anos e 6 meses e o homem 63 anos e 6 meses. Quando mudar em 2025, como aumenta 6 meses por ano, daí como que vai ficar? A mulher 59 anos de idade e o homem 64 anos de idade. Mas é só isso que tem que cumprir? Não, tem que ter o tempo mínimo também de 30 anos de contribuição para a mulher e 35 anos para o homem. E como é que funciona esse assunto de pontos? 91 pontos para mulheres e 101 pontos para homens. Com base em que esses pontos são atingidos? Com base na idade e no tempo de contribuição. Esse ponto, ele vai deixar de aumentar, esses pontos deixarão de aumentar quando atingir 105 pontos para os homens e 95 pontos para a mulher. Porque vai igualar daí como se fosse o tempo a idade da aposentadoria por idade, a voluntária, que seria 62 anos mulher, 65 anos homem. Então, a pontuação vai aumentar 1 ponto por ano. Antes da reforma da Previdência, aumentava 1 ponto a cada 2 anos. Depois da reforma, aumenta 1 ponto por ano.
Tá, para quem entrou, nós estamos falando sobre previdência, sobre novas regras para a aposentadoria. Está com a gente aqui a doutora Carla Benedetti, que é advogada da área previdenciária. Para quem entrou com um pedido de aposentadoria no ano passado, muda alguma coisa? Não, se a pessoa ela já tem o direito adquirido, ela adquiriu, independe das mudanças. Essa pessoa pode ficar tranquila, não vai mudar nada. Mesmo que tenha alteração depois, foi o que aconteceu com a reforma da Previdência. Teve alteração com a reforma da Previdência, mas quem cumpriu os requisitos antes da reforma da Previdência não tem problema, pode ficar sossegado. Doutora Carla Benedetti, resumindo, está cada vez mais difícil do trabalhador se aposentar. Essa é uma verdade, né? Está cada vez mais difícil e por isso que a gente precisa de profissional especializado. Porque na hora que você contrata um profissional especializado, de repente você verifica um período que você trabalhou na zona rural, que você não está computando, mesmo sem registro, como criança, aquele período que você trabalhou sem registro, que dá para comprovar, um período que de repente você serviu o exército ou tiro de guerra. Então, tem diversas formas, até inclusive períodos insalubres ou periculosos. Dá para aumentar o tempo e melhora assim. Doutora, um detalhe interessante, agora acho que já não tem nada a ver mais com novas regras, que, por exemplo, eu falo muito em rural porque eu vim da roça. Eu trabalhei na roça até os meus 22 anos de idade. E a pessoa, por exemplo, hoje eu sou da cidade, né? Eu tenho registro, eu tenho empresa e tudo mais. Para eu me aposentar, eu pego o tempo rural e somo com o tempo de cidade. Quantos anos mesmo que a gente consegue pegar rural, doutora? Dá para pegar período rural, a partir dos 8 anos a gente já tem decisão favorável. Tem uma ação civil pública favorável já para a gente pegar período rural a partir dos 8 anos de idade, sem registro. E daí você pode utilizar o período até 31 de outubro de 1991. Depois desse período, o período precisa ser indenizado. O pessoal do GC, coloca para mim aquele número do programa aí, que é o 99882-1892. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser uma explicação aqui, a gente não vai ter como responder muita gente, mas reservamos um espaço hoje para tirar dúvidas sobre a aposentadoria. Doutor, a gente tem ouvido falar muito também sobre revisão da vida inteira, ou revisão da vida toda. O que, na verdade, é essa revisão? As pessoas que tiveram salários mais altos antes de julho de 1994, né? É muito comum que a pessoa comece ganhando menos no início da sua atividade profissional e depois, com o tempo, aumente o período, né? O período não, o seu salário, a sua remuneração. Mas algumas pessoas não ocorre isso. A pessoa começa contribuindo mais com a Previdência e depois diminui. Para essas pessoas, pode utilizar o período anterior a julho de 94, anterior ao Plano Real, e pedir a revisão da vida toda para utilizar aqueles períodos anteriores também e melhorar a renda da aposentadoria. Bastante interessante o assunto, novas regras sobre aposentadoria. Na verdade, essas mudanças que acontecem, doutor, elas confundem mais e mais a cabeça de quem vai entrar com pedido de aposentadoria. Por exemplo, colocou o telefone e o pessoal já começa a mandar as perguntas aqui. Pessoa perguntando sobre o assunto dos pontos, né, que a senhora já falou, e como é que esse pedágio de 6 meses. Por exemplo, a pessoa entra... a senhora falou aí para 2025, 2026. Quando é que termina isso aí? Eu não termino, vai alterando ano a ano. Não vai terminar. Na hora que chegar 65 anos, homem, 62 anos, mulher, no caso dessa idade progressiva de 6 meses, essa regra de transição não vai existir mais. Porque a aposentadoria por tempo de contribuição, ela vai acabar com o passar do tempo. Só vai existir a aposentadoria por idade, entendida voluntária, que é com 62 anos de idade, mulher, 65 anos, homem. Vai existir a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência e a aposentadoria especial, que também sofreu uma alteração muito grande na reforma da Previdência e também exige uma idade mínima, uma regra de transição bastante rigorosa.
Tá chegando aqui uma pergunta que vem, na verdade, da nossa equipe. O pessoal que trabalha com a gente também tem interesse no assunto. O Alex Sigoli está perguntando, seria o quê, Sigoli? O teto, é isso? O teto. Qual que é o teto da aposentadoria? Eu não lembro exatamente, mas em torno de 7.513, salvo engano. Tá, em torno de 7.500. Isso. Em torno de 7.500. Ô, Kikão, faz um favor para mim, Kikão. Vem aqui, o Kikão é um rapaz que trabalha com a gente aqui dentro do estúdio e ele é cinegrafista e é sempre bom ter alguém para a gente usar como parâmetro. Vem cá, Kikão, fazendo um favor. Isso, pode deixar a câmera aí. Isso, só trava a câmera, fazendo um favor. Chega aqui, Kikão, vem cá. Aí, agora pode abrir aqui, ó. O Kikão está aqui, ele deixou a câmera lá e veio aqui. Dá licença, doutora. Claro. Ô, Kikão, você é registrado há quantos anos? Sou registrado, primeiro registro foi em 1985. 85, vai dar o quê, doutora? Mas eu não tenho ainda o tempo todo de necessário para aposentadoria. Porque houveram algumas empresas que foram com contrato e esse contrato não foi feito desconto. Inclusive, estive fora do país durante 12 anos também. Vixe Maria, como é que faz para esse homem aposentado, doutora? Então, dependendo do país, dá para fazer inclusão do tempo via acordo internacional. Então, pode ser que eles tenham tempo sim para aposentadoria, mas não está sabendo ainda. Aí, Kikão, ó. Foi Portugal. Portugal é um que a gente faz muito no escritório, é um dos que a gente mais faz e dá para aposentar, inclusive, por tempo de contribuição, porque lá tem essa espécie, em Portugal. Então, inclusive, os períodos que você trabalhou via contrato, independente do empregador não ter feito os recolhimentos, a culpa é dele, juntando testemunha, juntando na justiça. Contrato, todo esse papel, né? Dá para comprovar, sim. Olha aí, ó, por que eu chamei o Kikão aqui? Porque assim, o Kikão é uma pessoa que é trabalhadora do meio, né? Então é uma pessoa que se identifica com muitas e muitas pessoas. De registro mesmo, você tem quanto tempo? Devo ter em torno aí de 21 para 22 anos. De 21 para 22 anos. Mas ele já pode entrar com pedido de aposentadoria, doutora, ou não? A gente precisa, primeiramente, fazer uma contagem para avaliar. Então, vamos pensar aí que ele tem 12 anos. 21 mais 12, nós estamos falando de 33 anos. Se juntar os contratos sem registro, pode ser, cumprindo a regra de transição, ou uma idade mínima, ou as outras regras de transição, ele já está fechando o tempo. Já está fechando. Gente, ó que interessante. Por que eu quis pegar o Kikão como um parâmetro para a gente tirar informação? Doutora, resumindo, tem muita gente que às vezes tem tempo, tem idade, ou melhor, tem direito, que é o principal. Tem direito de se aposentar e a pessoa não está sabendo, né? Nossa, muito. A pessoa não Kikão, está obrigado, sabendo. Viu? E às vezes a pessoa jovem. Isso, ele está naquela câmera ali. Doutora, e a pessoa se deixar, porque o governo ele não vai mandar, por exemplo, um comunicado para a pessoa, está na hora de se aposentar. Viu? Isso aí não acontece, né? Não vai mandar e eles não analisam amplamente igual a gente analisa o que pode ganhar na justiça. Então, é essa a diferença também. Olha, bastante interessante o assunto. Dúvidas sobre aposentadoria. Tem uma pergunta aqui, doutora, de uma senhora, deixa eu ver aqui, dona Olívia. E ela está perguntando, mas que já é uma pergunta bem individual, assim, mas é bom fazer porque pode ser que alguém se identifique com o tempo e com a idade. Ela está com 56 anos de idade e ela trabalhou na roça por 22 anos e hoje ela tem registro em carteira. 8 anos de registro em carteira. Ela consegue se aposentar já? A gente precisa fazer o cálculo da regra de transição, mas olha só que interessante. Se juntar o período da zona rural, se for a partir dos 8 anos, se for até 31 de outubro de 91, e se juntar o período que ela trabalhou registrada urbana, ela está tendo pelo menos 30 anos de contribuição. Então, a gente pensa na idade mínima, ela não teria, no caso, ela teria 57, ela tem quantos anos, Beija-Flor? 56. 56. Então, a idade mínima, por exemplo, de uma das fórmulas de transição é 57 anos, mas ela tem que cumprir um pedágio, que é o tempo que faltava para ela se aposentar, na data da reforma da Previdência, 12 de novembro de 2019, e daí a gente tem que juntar mais 100%. Então tá bom, acredito que foi uma entrevista muito esclarecedora. Obrigado, tá? Eu que agradeço. E qualquer coisa, estamos aqui à disposição. Eu que agradeço. Tá bom? Obrigada. Essa é a doutora Carla Benedetti. Obrigado, doutora. Doutora Carla Benedetti.